Hoje a gente vai falar sobre erros que tu pode estar cometendo no teu consultório e estão fazendo você perder dinheiro, mas você nem percebe. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que a gente deve falar é sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. Eu sei que parece que já começar falando do imposto, mas esse é o primeiro ponto que muitos médicos nem percebem que podem alterar alguma coisa. Existe até uma concepção de que talvez quanto mais a gente ganha, mais imposto a gente deve pagar, e isso não necessariamente é verdade. Se a gente, obviamente, a gente vai ter que pagar imposto, mas a gente pode fazer um cálculo certinho de quanto se deve pagar, e se você passar desse valor, você não deveria pagar, e se está pagando a maior, deveria ter uma restituição desses valores. Quando tu vai abrir a tua empresa, seja recém-formado, saiu da residência, geralmente se fala, abre a tua PJ, você vai pagar 6% e já tá ótimo, que é muito melhor do que pagar os 27,5% da pessoa física, né? Isso, claro. Mas, para que você esteja no Simples Nacional, anexo 3, que é a forma de tributação, para que se possa começar a se tributar em 6%, 28% do teu faturamento deve ser pago em folha de pagamentos. O que seria esse folha de pagamentos? É pagamento, talvez, de teus funcionários, uma secretária que tu contrate. Às vezes, você não vai ter ainda, né, secretária ou outros colaboradores, então o teu próprio salário terá que ser um pouco mais alto para poder chegar nesse enquadramento que é chamado de fator R. Mas aí, obviamente, vai ter incidência de INSS e do imposto de renda da pessoa física, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. E outra coisa, se você estiver no anexo 6, você consegue, porque é uma faixa, né, progressiva por faturamento. Então, você recebendo até 360 mil reais por ano, você pode estar aqui. Mas veja como isso é muito mais benéfico do que se você estivesse no Simples, no anexo 5, que você iniciaria pagando 15,5%. Né? Então, às vezes, vale bem mais a pena realmente tu ter uma folha de salários um pouco mais alta, justamente para que você se enquadre num regime tributário, né, com uma carga menor, como 6%. Então, veja, isso seria num cenário de um médico que fature até 15 mil, 30 mil reais. Agora, se você começa a faturar mais que isso, não vale mais a pena, porque a alíquota começa a ficar muito, né, o cálculo, né, o percentual começa a ficar muito caro. Então, às vezes, no próprio Simples Nacional, você pode chegar até 30%, né, mais do que na pessoa física. Isso existe. Né? Então, existem outras formas. Aí você vai pensar, ok, não quero estar mais no Simples Nacional, não tenho mais. Meu faturamento passou disso, eu tenho sócios, a minha empresa em si já fatura 300 mil. Como é que eu vou estar no Simples? Não tem como, né? Então, você migra para o lucro presumido, que aí sim existe um outro tipo de cálculo, são outros tributos, mas existe uma consideração muito maior. Geralmente, quando se começa no lucro presumido, sem nenhum benefício fiscal, que é o que a gente vai falar depois, você vai tributar ali numa base de 14, 15%. Já ficou mais caro, né? Mas espera aí. Existe um regime tributário, num regime tributário do lucro presumido, existe um benefício fiscal chamado equiparação hospitalar, que eu acho que já está começando a ficar bem mais difundida, que é basicamente tributar como se a sua empresa médica fosse um hospital. Por que eu vou querer tributar como se eu fosse um hospital? Porque ele tem benefício. Em vez de no cálculo, eu tenho outros vídeos aqui que falam expressamente só sobre equiparação hospitalar, que você pode ver que ele vai ser mais certinho sobre o assunto, mas basicamente a base de cálculo, ou seja, uma alíquota que está prevista em lei para os serviços em gerais é de 32%, e essa alíquota vai influenciar no cálculo do lucro presumido. Quando a gente fala em serviços hospitalares, essa alíquota reduz. Ela vai reduzir de 32% para 8% para o imposto do imposto de renda da pessoa jurídica e de 32% para 12% na contribuição social sobre o lucro líquido. E isso vai representar uma redução de cerca de 60% do teu faturamento, né, do teu pagamento de impostos em determinado faturamento. E isso traz, sim, um benefício muito bom. E se a gente consegue te enquadrar dessa forma e, digamos, você é um cirurgião plástico, vocês são 3 cirurgiões plásticos, né, e vocês realmente atendiam todos os requisitos básicos para conseguir equiparação hospitalar e vocês já faziam dessa forma há uns 3 anos. Né? Só vocês não aplicavam efetivamente. Se a gente consegue demonstrar para o juiz que você conseguia fazer tudo isso antes e temos provas, para isso você consegue a devolução dos valores que você pagou a maior nos últimos 3 anos com juros e correção monetária. Então,
o governo vai devolver para você esse valor que você pagou a maior. Isso é muito bom e isso não é algo difícil de se conseguir comprovar, tá bom? Então veja se você se interessou e acha que isso pode se aplicar para ti, veja os outros vídeos ou comenta aqui nos comentários. Outro ponto que eu quero falar é sobre o INSS acima do teto. Quando o médico começa a trabalhar, geralmente são esses quem ainda tem essa possibilidade do INSS, ou às vezes um médico que ele é professor, ele atende em vários lugares e ele é concursado, enfim, por que eu tô dizendo sobre isso, né? De vários vínculos empregatícios, digamos assim. Quando você trabalha para várias empresas, né? Uma fonte pagadora que seja uma PJ vai passar o salário para você como pessoa física, ela automaticamente, porque ela é obrigada a recolher na fonte o INSS e o imposto de renda. Por que eu tô falando isso? Porque quando ela vai fazer esse recolhimento, ela não vai saber se você trabalha em outros lugares e esses outros lugares já estão recolhendo acima do teto. Por quê? Existe um teto de contribuição para o INSS. Se você contribuir R$ 8.000 ou R$ 20.000 ou R$ 100.000, não vai mudar quanto você vai receber da Previdência depois quando você for se aposentar. Né? Então, existe este cálculo que você vai pagar até 8.000 e um pouquinho, e é só isso, 20% disso. Agora, se você trabalha em vários lugares e cada empresa está recolhendo, e às vezes o teu salário é mais do que R$ 8.000, está recolhendo até o teto. Mas se várias empresas estão recolhendo acima desse teto, está errado. Você vai pagar mais porque você não vai ter esse benefício no futuro desse recolhimento de várias fontes. Então, o que a gente pode fazer? A gente analisa onde está sendo pago, quem está retendo, verificamos, olha, se no hospital que você está recebendo já deu toda a contribuição, vamos avisar as outras empresas que elas não precisam fazer esse recolhimento mais e vamos pedir a devolução desses valores. E também é possível dos últimos 5 anos. Então, pode vir valores que você não tinha ainda, e isso pode chegar a 30 mil, enfim. Né? Então, isso é algo bem legal a se considerar. O terceiro ponto que talvez você esteja perdendo dinheiro, e eu tenho muitos clientes que estão chegando aqui por conta disso, é por aberturas e fechamentos de empresa. Eu vou te explicar. Quando você começa a dar plantão em outras cidades, né? Digamos, você mora aqui em Porto Alegre, mas você vai dar um plantão em Canoas. Para que você possa atender em Canoas ou qualquer outro município e você possa daí emitir uma nota fiscal dos serviços prestados, você tem que fazer uma inscrição no município. Por quê? Porque quando se presta um serviço, você deve pagar o imposto do ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, para que o município possa te cobrar esse imposto, ele te obriga a, então, abrir uma inscrição ali. Então, digamos, fazer uma inscrição da sua empresa neste lugar. Quando você termina, digamos assim, você não vai mais fazer esses atendimentos em Canoas, decide que você vai agora só no teu consultório aqui em Porto Alegre. O que você deve fazer? Você deve encerrar essa empresa, você deve dar baixa. Por quê? Porque o município cobra uma taxa de manutenção de serviço dessa empresa, além de cobrar ISS fixo quando você opta por isso. E isso é outro ponto que a gente vai conversar, mas vamos falar sobre essa taxa de manutenção. Eu tenho muitos clientes que chegam até mim porque dizem: Rafa, eu recebi essa notificação. Rafa, tem uma execução fiscal acontecendo e eu não sei o que fazer. Rafa, bloquearam uma conta minha. O que está acontecendo? Que a gente vai procurar e vai ver essa execução fiscal que às vezes chega a 30, 40, 50 mil reais e você só vê porque tua conta tá bloqueada, que foi de 6 anos atrás, 3 anos atrás, que você estava atendendo em certo município, você fez inscrição ali, até alguém às vezes da UPA que você vai trabalhar, enfim, do lugar, te ajuda a fazer a abertura e você nem vê o que tá acontecendo, né? E também ninguém te avisa que tu tem que dar baixa depois, né? Encerrar essa empresa. Então, daqui a pouco vem essa cobrança para ti e você vai ter que pagar, né? Então, quando existe, obviamente, uma execução fiscal, existem formas de defesa, né? A gente pode, às vezes, que nem num caso, se fosse uma execução de 6 anos atrás, provavelmente o prazo já prescreveu, né? Ou seja, o Estado não tem mais como, o município no caso, né? Não tem mais como cobrar de você, mas você vai ter um custo com o advogado que vai ter que te defender e, às vezes, não prescreveu, às vezes é só um tempo, você vai ter uma encheção de saco de ter que ter um processo, ter uma conta bloqueada, porque você terminou de atender e esqueceu,
né? E às vezes, agora que eu quero trazer o ponto sobre o ISS fixo, o ISS fixo é algo muito bom. Em vez de você pagar um valor, uma alíquota, né, de 2 a 5% que é determinada com base no município, por base no teu faturamento, você vai ter um valor fixo mensal que vai ser com base em quantos sócios tem na tua empresa que você vai pagar. Então, às vezes, se é no Rio de Janeiro, né, digamos, é 5% o ISS, né, 5% sobre faturamento, que às vezes pode dar cerca de 50 mil anuais, sendo que você poderia ter pago 300 por mês, ou menos, né? Então, isso é algo, um cálculo muito legal. O ISS fixo, a gente sabe que uma hora ele vai encerrar com a reforma tributária, porque o ISS vai virar IBS, enfim, mas ainda há tempo para algumas organizações, mas tem que se organizar muito quanto a isso, justamente porque eu quis trazer junto esses dois temas, porque o ISS fixo, eu tenho um caso de uma cliente que aconteceu justamente isso, ela nem sabia que ela tinha optado pelo ISS fixo nesse município que ela estava atendendo. E porque ela tinha optado por isso, eu não poderia nem justificar que o fato gerador não tinha ocorrido. Por quê? Porque para que a gente pague ISS e incida então o fato gerador, que é o quê? Prestar o serviço para que aí o governo possa me cobrar, eu tenho que prestar o serviço. Mas agora, se em 3 anos ela não atendeu ninguém, que serviço foi prestado? Nenhum, né? Então, o fato gerador de ISS não aconteceu, e isso eu posso contestar. Mas agora, se ela tinha determinado esse ISS fixo, é um pouco mais difícil de contestar, né? Então, é algo que a gente sempre tem que se atentar, e daí tu pode me dizer, Rafa, mas ninguém nunca me disse isso. É verdade. Geralmente o teu contador, pode ser que ele nem saiba que você tem isso, ou às vezes você faz aquelas contabilidades um pouco mais genéricas, que eles também não vão orientar. Então, o ideal sempre é um pouco buscar sobre isso. Então, né, me siga nas redes sociais, porque eu falo muito sobre essas questões dos tributos para médicos, então é algo que talvez você comece a se atentar mais. Outro ponto que pode ser que você não esteja se atentando e que pode fazer com que você perca dinheiro são as irregularidades. Que isso vai gerar, obviamente, uma multa. Por que eu tô falando disso? O que pode ser uma irregularidade? A tua contabilidade sempre vai ter algumas declarações que devem ser feitas ao longo do ano para comprovar que a tua empresa está regular, né? Isso é algo que é prática do contador e ele vai fazer. Então, você conversando com o teu contador, ele vai te dizer, sim, apresentei essas declarações, está tudo certinho. Perfeito. Agora, se o teu contador não fizer isso certinho, vai ocorrer uma multa e você vai ter que pagar essa multa. Eu tive um outro cliente que veio fazer uma reunião comigo, porque tinha algumas considerações que ele não estava entendendo sobre a empresa dele, e do nada a gente encontrou que existia um parcelamento que ele tinha feito de 90 mil reais. E a gente perguntou, do que é isso? Que parcelamento é ele? E ele falou, não sei. Meu contador só emitiu para mim. Né? Isso aqui, eu não quero trazer nada sobre contadores, não é isso que eu tô falando, é um caso separado e totalmente que ocorreu com ele, não é um caso comum, mas você deve perguntar o que aconteceu, né? Porque do nada vem uma pessoa e gere uma cobrança para você e você aceita, né? Então, isso é algo assim que parece que o médico ainda tem muita dificuldade em assuntos que ele não tem tanto domínio quanto impostos e não consegue conversar, não consegue confrontar, né? Então, isso é algo que, se a gente está contratando um serviço, você deve perguntar, o que está acontecendo? Me explica, o que é isso? Né? E eu sinto que os meus clientes às vezes vêm até mim para que eu conteste, para que eu faça isso por vocês, né? E não tem nenhum problema quanto a isso. Mas se você está fazendo um trabalho com alguém, você deve confiar, assim como teu paciente só vai até você porque ele confia que você vai trazer o melhor diagnóstico, o melhor, né, prognóstico para ele. Então, o ideal é sempre com o teu contador, com o teu advogado, com todo prestador de serviço que você contrate, você deve perguntar, né? Então, porque daqui a pouco chega uma multa para você e você não vai saber o que fazer, né? E não vai nem entender, porque às vezes acontece isso. Tanto a contabilidade quanto o direito, nós temos terminologias únicas, né? A gente tem o nosso vocabulário. E às vezes a gente nem percebe quando tá falando com o médico que tá algo assim de outro mundo. E eu só tô prejudicando o que eu tô falando, né? Acho que aqui eu tento ser um pouco mais fácil de falar, mas ainda assim tem algumas terminologias. E também, se você não entendeu o que eu tô falando, escreve aqui nos comentários. Eu vou deixar um tempinho pra você comentar, então, enquanto eu tomo meu chazinho.
Então, agora que tu comentou, a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu só vou te dizer que, se você achou muita coisa, como que a gente pode solucionar tudo isso? Por um planejamento tributário. Dessa forma, vai ser verificado todos os casos da tua empresa, o que você está fazendo agora, qual seria a melhor medida, como pagar menos imposto, será que tem restituição? Isso tudo vai ser organizado. Vou aproveitar também e deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, ou você pode também, se estiver vendo da TV, copiar esse link do QR Code, e a gente se vê no próximo vídeo.